Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, respeito a estrela solitária General Severiano. Sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, nesse vídeo eu venho trazer algumas informações para vocês em relação ao novo reforço do Botafogo, né? Foi contratado nos últimos dias aqui do fechamento da janela, que se encerrou na última quarta-feira, o jovem atacante uruguaio Valentim Adamo, jogador de 21 anos, que pertencia ao River Plate do Uruguai, de Montevidéu. Estava emprestado à equipe chamada Progresso, da segunda divisão do futebol uruguaio. E nessa temporada 2023 ele fez 9 gols e deu uma assistência em 19 jogos, sendo que em apenas 3 jogos ele foi titular. São números muito bons. Eu não conhecia o jogador, sendo bem franco com vocês, então eu pesquisei bastante, busquei highlights, busquei vídeos de jogadas dele, alguns comentários de alguns profissionais de canais esportivos aqui que eu considero muito bons aqui no YouTube, para ter um embasamento melhor para trazer para vocês, né, algumas informações sobre esse atacante. E assim, pessoal, eu confesso que me surpreendeu, porque ele apresentou algumas características assim. Ele tem 1,93 m, é um cara muito alto, então é centroavante mesmo, camisa 9. Então é um jogador muito alto, assim, a gente espera o quê? Aquele cara amarrado ali na área, aquele cara pesado ali, né, torre ali em cima, não tem tanta mobilidade, que é você jogar a bola para ele resolver, seja de cabeça ou no chute. Mas não é bem assim não, ele é um jogador bem mais dinâmico, ele, para a altura dele, é um jogador ágil, passadas largas ali, consegue se movimentar bem, boa mobilidade, tem capacidade de construção também, não só dentro da área, mas fora. Eu vi jogadas ali que ele deu passe de trivelas, mostrou também habilidade e técnica acima da média, um nível refinado. Ainda mais para um jogador que é jovem assim e que, né, tem poucos jogos no profissional. Ele tem 20 e poucos jogos no profissional. Se eu não me engano, são 26 jogos, desde a temporada passada até a 2023. Mostrou técnica, mostrou habilidade, algumas jogadas de drible, algumas jogadas para se desmarcar do adversário. Quando eu vi essa característica, camisa 9, que sai da área, volta para o meio campo, não se resume simplesmente a fazer gols, mas ajuda na construção, tem boa técnica, tabela e ajuda o time mesmo quando não faz gols. Lembra vocês alguém esse tipo de característica? Pois é, quando eu vi o vídeo foi a primeira coisa que me veio à mente. Assim, guardadas as devidas proporções, não estou falando que é idêntico, que é o mesmo nível. Muito longe disso, tem que ser muito lapidado esse garoto. Porém, as características me lembraram o nosso craque Tiquinho Soares. E assim, pessoal, não é coincidência, porque o nosso setor de scout do Botafogo, desde o ano passado, desde a metade do ano passado, que foi quando tiveram mais tempo para trabalhar, né, e trouxeram todas as peças-chave do nosso time que faz essa campanha lendária nesse ano, foi o nosso trabalho no setor de scout, que no meu ponto de vista hoje é o melhor do Brasil. Não tem outro time que foi tão assertivo em contratações como o Botafogo, da metade do ano passado para cá. E assim, eu tenho certeza que não foi coincidência essas características desse jogador lembrarem o Tiquinho Soares, porque ele vem para compor elenco, a princípio reserva o Tiquinho Soares, mas acredito que nesse início, né, devido a ele ser jovem, ter o período de adaptação, ele deve ficar atrás do Janderson e do próprio Matheus Nascimento, né? Talvez ele fosse até uma quarta opção nesse início, a menos que ele comece os treinos ali arrebentando e já... Mas eu acho pouco provável isso. Eu acho que ele é um jogador assim, mais a nível de planejamento médio a longo prazo. Eu acho que talvez ele possa começar a ter mais oportunidades a partir do ano que vem, ou no final desse ano, se ele conseguir bem nos treinamentos ali. Mas assim, pessoal, como eu falei, guarda devido às proporções. As características me lembraram o estilo de jogo do Tiquinho Soares, que é um cara que sabe fazer gol, mas também não é aquele poste que fica ali amarrado na área que tem que receber bola. Ele ajuda a criar jogadas. Apesar de ele ter apenas uma assistência nessa temporada 2023, porém nos vídeos que eu vi dele, eu vi várias jogadas ali que assim, poderiam ser consideradas pré-assistências, que seria tipo um passe antes da assistência que gera o gol. Que assim é de tabela. Ele deu alguns passes de trivela belíssimos do meio campo.
jogadinha 1-2, toque e passa. Vai ser uma dinâmica muito bacana assim quando ele sai da área. Ou ele geralmente tem cortado para a ponta esquerda ou até para o meio campo, quando o jogo está muito truncado. Ele vinha ajudar nesses outros setores do campo. Então as características me lembraram muito Tiquinho. É um jogador que para mim tende a crescer muito ao conviver, ao treinar com o Tiquinho. Um ponto importante, foi muito barato. É um jogador que o Botafogo pagou apenas $300 mil, cerca de 1,5 milhão de reais. Por tudo que eu pesquisei, pelos vídeos que eu vi, eu vejo sim grande potencial nesse jogador. Para valorizar muito mais, para fazer, quem sabe, né, até se ele ficar alguns anos no Botafogo, se ele já não for vendido de forma tão rápida, quem sabe até fazer história no nosso time. Eu vejo sim potencial de evolução e assim, essa característica de jogador de camisa 9, que também é construtor, que tem técnica, que tem habilidade, é uma coisa muito rara hoje em dia, não só no futebol brasileiro, sul-americano, no futebol mundial. São poucos no mundo que executam bem essas funções. Que o cara meio que mescla uma função de camisa 9 com camisa 10 em alguns momentos. Né? Então não conhecia, mas depois que eu pesquisei bastante, estudei, vi vídeos de lance de jogador, fiquei bem empolgado. Essa semelhança, ele também é jogador jovem, né? Jogador de físico, forte, disputa física, jogador 1,93 m, encaixa muito bem no nosso time, que é muito forte fisicamente. E barato, jogada de mercado, é o sniper que o nosso Botafogo tem sido, nosso scout, né? Tem sido magistral ali desde o ano passado. Temos um número, o próprio Sport TV, alguns dias atrás, fez um balanceamento ali das contratações do Botafogo de junho do ano passado, que foi quando chegou os principais jogadores desse ano, né? Adrielson, Eduardo, Tiquinho, PR, né? Marlon Freitas também chegou nesse ano, mas ele foi contratado também no ano passado. Então as principais peças do nosso elenco foram contratadas no mesmo período. Então o Botafogo, eu não me lembro agora se foram 8 ou 9 contratações entre 10, que assim foram espetaculares. Só de caras que são cruciais, seja no time titular, seja no elenco, jogadores que entram com frequência. Então eu não duvido nem um pouco da capacidade do nosso scout, que já se provou espetacular o trabalho dos caras. E essa característica desse jogador, do Valentim Adamo, ter suas semelhanças com o Tiquinho, para mim não é coincidência. Para mim foi algo muito estudado, muito bem pensado. E esse potencial do Valentim evoluir no nosso clube tem grandes possibilidades, sim. Agora deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram, se vocês também não conheciam o jogador, se vocês já sabiam essas informações que eu passei para vocês, se foi relevante para todos vocês. E se vocês estão esperançosos, né, na chegada dele. Eu confesso que eu fiquei animado depois que eu estudei um pouco mais e busquei lances, né? Tanto opiniões de outros canais relevantes e que eu considero muito bons de scout, de análise de jogadores, como vídeos do próprio jogador fazendo minha própria análise. Né? Eu fiquei bem animado e estou esperançoso, sim, que ele, se não for nesse ano, mas que no ano que vem ele já consiga vestir a nossa camisa e mostrar resultados. Deixa aqui embaixo os comentários e, claro, né, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhem, grupos de botafoguenses, outras redes sociais, inscreva-se no canal, que é importante não só para mim, não só para o nosso canal, mas para o YouTube ver quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem seu valor e tem peso. Nosso gigante glorioso. Grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Pra cima deles, fogão, sempre fogão.